Fala galera do Vida Gringa, sejam todos bem-vindos aí. Vamos fazer uma live hoje muito importante, pessoal, muito importante. Nós vamos falar hoje das drogas, né? Drogas, uma coisa que o nome já diz tudo, é uma droga. É o instrumento de destruição do jovem no Brasil e no mundo. E nós vamos fazer uma live hoje tentando abrir a sua mente sobre isso que está acontecendo aqui, sobre isso que está acontecendo no Brasil, aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Vem chegando, dando seu joinha, se você não deu ainda, vai dando joinha, vamos compartilhar essa live com nossos amigos, vamos chegar ao maior número de pessoas possível para a gente chegar aí a esclarecer as pessoas sobre o grande problema das drogas nos Estados Unidos e no Brasil. Galera, dá o joinha, compartilha aí com os grupos de WhatsApp, o pessoal do Telegram. Vamos compartilhando e vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Você que tem alguém na sua família que tem problema de droga, você que tem uma tia, um tio, um filho, uma filha que tem problema de drogas, você precisa assistir essa live, porque você precisa de ajuda. Não somente a pessoa com droga, mas os familiares precisam de ajuda. Então vai chegando aí, vamos compartilhar com o pessoal para a gente ver em quantas pessoas a gente consegue chegar aí. Vai chegando, galera. Vai chegando, diz para mim de onde você fala no Brasil, dos Estados Unidos. Você que está nas Europas, diz para mim de onde você fala. Qual é o maior problema de droga na sua região? Cocaína? É metafetamina? É a maconha? É a bebida alcoólica? Qual é o maior problema de drogas na sua região? Diz para mim, diz para onde você é e diz para mim qual é o maior. Vai lá no comentário, diz para mim agora qual é o maior problema na sua região aí. Vai chegando aí, vai chegando. Fala, Nabia, um abração pra você, Nabia. Fala, meu xará, um abraço, brother. Meu xará tá aí. Henrique, o outro Henrique de Portugal, um abraço. Porto Nacional, Tocantins, um abração. Pornografia, sem dúvida, é um problema sério. Sem dúvida, é uma droga também, né? A Espanha. Então, qual o maior problema aí de droga na Espanha? Limeira, São Paulo, um abraço, meu brother. Bebidas alcoólicas, exatamente, cara. Bebida alcoólica é um problema sério também, né, galera? Vai chegando aí. Oi, Fábio. Oi, Lúcia. Um abração pra você, Lúcia. Sempre presente aí com a gente. Então, sejam todos bem-vindos. Nós temos a nossa convidada aqui hoje, a nossa amiga Jane. Jane, seja bem-vinda aí. Fala pra gente um pouco do seu canal, Jane, porque você está começando também basicamente o canal agora. Fala pra gente o que você faz no seu canal, como é que é o seu trabalho? Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Fábio, nosso canal é um canal voltado para informações, né? A gente dá informações a respeito das substâncias que são mais consumidas, né? Que é o crack, a cocaína, o álcool, maconha, metanfetamina, né? Então, o nosso canal ele é basicamente isso. A gente leva informações, são vídeos curtos, para não ficar muito cansativo, mas a gente leva informações a respeito das drogas. E a gente fala também um pouco sobre o nosso trabalho na ONG, né? A ONG Mundo Sem Drogas, que é um trabalho focado na educação, na prevenção, são eventos, são palestras, é um trabalho feito diretamente com as crianças, né? Para levar informação para essas crianças. Uhum. Isso é muito bom. A coisa que muitas pessoas não entendem, né, que a seriedade desse problema que tem hoje no mundo, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, esse mês mesmo, nós estamos falando, no mês passado, 2 meses atrás, saiu uma lei onde, por exemplo, o estado de Oregon, eles liberaram, né, descriminalizaram a droga. E nós não estamos falando como a Califórnia, que descriminalizou a maconha. Nós estamos falando de drogas como metafetamina, crack, heroína, foram descriminalizadas porque o Estado acredita que... É aquela coisa, né? A gente está numa sinuca de bico. Uma pessoa que tem droga e você prende a pessoa por usar droga, você não está ajudando. Pelo outro lado, se você não prende
e você deixa a pessoa simplesmente usar droga, você também não está ajudando. Por exemplo, você não quer prender a pessoa, você também não quer facilitar a pessoa de ter acesso à droga. Então a gente fica numa situação muito difícil de lidar com essa situação que acontece aqui na Flórida. Na Flórida, em Oregon, né? Por exemplo, pô, o cara, vamos começar assim, que você é esperta do assunto. Como é que a pessoa entra na droga? Porque olha só, eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu nunca usei droga, já usei bebida alcoólica, mas nunca de uma maneira, eu bebo uma vez em cada 3 meses, uma vez em cada 4 meses, e não bebo para... Não tenho vício. E não tenho nenhum irmão que usa droga, não tenho ninguém na minha família que usa droga, graças a Deus. E eu vejo dessa forma, Jane, por exemplo, Deus tem me ajudado, eu acredito em Deus. Mas eu tenho tomado decisões favoráveis. Eu escolhi não usar. Eu tive muitas oportunidades de usar drogas. Desde quando eu estava em colégios, né, no Brasil e nos Estados Unidos, drogas foram oferecidas a mim. Mas eu nunca experimentei. E se eu não experimento, eu nunca vou ficar viciado, eu acho. Entendeu? Então eu acho que existe uma coisa que as pessoas têm que entender, que muitas pessoas acham que todo drogado, a culpa é dele, é como se a pessoa merecia morrer ou algo assim. As pessoas não entendem que o primeiro passo talvez seja sua culpa. Mas uma vez que você se torna viciado, você já perde a razão, você não tem mais controle. É isso mesmo, Fábio. Na verdade, o que acontece? Eu acho que o que os governos, né, os governantes deveriam fazer é investir mais na educação sobre drogas. E não depois que o cara já está usando, já está lá, já é um dependente químico, já está afundado nas drogas, ir lá e prender o cara. Porque, como você falou, a prisão não vai resolver o problema da adicção, né? Então, eu acho que a melhor forma da gente lidar com esse problema que é mundial é com a educação, é educar as crianças para a gente evitar que elas precisem ser presas ou entrar para um tratamento, ficar internado numa clínica, né? E a escolha, você nunca usou drogas porque você fez você escolheu não usar drogas, né? E é isso que as pessoas têm que entender, que o primeiro passo é uma escolha, mas se tornar um dependente químico não é uma escolha, né? Tem gente que vai usar droga e não vai se tornar um dependente químico, mas a gente fala que ninguém tem estrela na testa para saber se vai ou não, né? Desenvolver a doença. Mas, por exemplo, primeiramente, o que faz a pessoa experimentar uma droga? Muitos fatores, muitos. Pode ser um trauma, pode ser uma situação que ela está vivenciando dentro da própria casa, pode ser influência dos próprios pais ou dos amigos, ou pode ser simplesmente por curiosidade. Né? A pessoa, pressão dos amigos, a turma está usando e aí todo mundo fica pressionando e chamando de careta, e a pessoa, para não se sentir, né, assim, fora daquele ambiente, daquela turma, ela acaba usando, experimentando. E muitas vezes, na maioria das vezes, o fato de experimentar vai desenvolver um quadro de dependência química que dificilmente ela vai conseguir sair desse quadro, né, dessa situação. Quer dizer, uma família disfuncional, né? Uma família disfuncional. Quer dizer... Mas esse não é o principal motivo, viu, Fábio? Porque a gente, quantos casos a gente vê de uma família que é normal, né, que tem os problemas, claro, dentro de uma casa, de uma família, que todo mundo tem, mas é uma família normal, e de repente tem lá uma família com 5 filhos, 4 levam uma vida normal, nunca usou drogas, e estudou, formou, né, formou família, mas um é alcoólatra, um dá problema, às vezes vai até, né, fica em situação de rua. E a família que é disfuncional não é, nem sempre. Às vezes foi só uma simples curiosidade, né? Pressão dos amigos. Toda generalização ela é errada, né? Porque Sim. Não existe, né, como generalizar, né? Mas a pessoa
Então a pessoa ela entra nas drogas, né? Por esses fatos, né? Curiosidade, pressão, problemas da família, problemas pessoais, careta, né? Pô, tenho que ser um cara, eu sou um careta, então o cara começa a usar as drogas. Então a gente está entendendo. Até aí é uma opção, né? É uma escolha, né? É uma escolha, né? Você escolhe sim ou não. E aí onde a gente tem problema, muitas pessoas eles acham que, por exemplo, o cara que é drogado, ele tem que se ferrar. A pessoa não entende que o cara, uma vez que ele fez a escolha errada, que todos nós erramos, pelo amor de Deus, aqui não tem ninguém aqui que não erra, só que nós erramos de maneira diferente. Por exemplo, eu nunca errei em usar drogas, mas eu já errei de várias outras maneiras. Então Sim. todo mundo erra de uma maneira ou do outro, né? De uma maneira ou de outra, todos nós erramos. Então o cara erra por uma pressão, por uma fraqueza, ele usa droga. E eu tenho visto que tem pessoas que... Eu já ouvi relatos de pessoas que usam droga uma vez e nunca mais conseguiu deixar de usar drogas. E eu conheço pessoas, poxa, eu moro na Califórnia, tem pessoas que usam droga todo dia. Droga, eu digo maconha. Todo dia. Eu conheço pessoas que fumam maconha todos os dias. Trabalha, faz tudo, vive como uma pessoa normal. Como você entende isso? Principalmente no caso da maconha, né? Existem muitos casos, talvez até a maioria dos casos, das pessoas que usam maconha e não se tornam, quer dizer, se tornam dependentes porque elas usam todos os dias, não fica sem. Então, ela já é uma dependente daquela substância. Mas aquilo não vai alterar a sua vida, né? O seu comportamento, não vai trazer influência negativa para a sua vida, quando ela fica só na maconha. Mas se ela faz um uso cruzado, que ela usa maconha com álcool, já é uma outra situação, né? Agora, no caso, por exemplo, do crack, da heroína, pode acontecer da pessoa usar uma vez e já se tornar dependente, já não conseguir ficar sem mais, sem usar. Né? Tem um caso, inclusive, quando eu morava aí nos Estados Unidos, Fábio, eu fiz alguns cursos aí, né, na Scientology, que é quem me manda todo o material que eu trabalho, que é um material que a gente trabalha, que eles mandam gratuitamente e a gente faz o trabalho aqui. O material didático, as camisetas. E quando eu estava fazendo o curso lá, eu ouvi um caso de um rapaz me falar o seguinte, que ele sofreu um acidente e ele sentia dores horríveis, dores nas articulações, ele se quebrou todo, e ele sentia dores horríveis, ele não dormia, ele não comia, de tanta dor que ele sentia. E aí alguém teve a feliz ideia de falar para ele usar crack, que ele ia deixar de sentir dor. E ele estava tão desesperado que ele usou uma vez e nunca mais parou, e ele acabou ficando em situação de rua, e assim, no fundo do poço mesmo, sabe? Então, veja só, né, a gente volta naquela situação, o motivo, por qual motivo a pessoa vai usar drogas. Esse é um caso, assim, existem outros casos, inclusive existe um caso de uma menina que eu conheço, que ela começou a usar crack para emagrecer. Porque ela era gorda, ela era gordinha, queria emagrecer, ela começou a usar crack, porque ela ficou sabendo que crack fazia emagrecer. E ela emagreceu mesmo, né? Muito. Então, assim, para você ver o extremo, né? Que as pessoas vão para, às vezes, conseguir alguma coisa e acabam... Elas não têm noção da gravidade do problema, sabe? E é isso que a gente, como ONG, eu como Jane, né, do Mundo Sem Drogas, que é assim que as pessoas me conhecem, e é isso que eu faço, é levar informação para as pessoas, para que elas, e é como eu disse, como eu sempre digo, assim, eu não vou falar para fulano ou para ciclano que não é para eles usarem drogas, eu vou levar informação, porque a escolha vai ficar por conta deles, olha, se você quiser usar, você vai usar, mas vai acontecer isso, isso e isso com você, né, você vai fazer a escolha. Não estou aqui para falar para as pessoas não usarem drogas, eu estou aqui para mostrar para as pessoas que se elas usarem, o que vai acontecer com elas. Olha, eu mesmo, você viu, eu contei a história para você quando a gente estava batendo papo, vocês não sabem, então olha só, historinha aqui rápida, pra você ter uma ideia como é que as coisas são, porque ela falou uma coisa ali
que lembrou que aconteceu comigo essa semana. Poxa, a minha esposa, o meu cachorro estava sentindo um pouquinho ruim, o Pulgas, que são 4 cães, vocês conhecem meus cães. O Pulgas se sentiu um pouquinho mal. Então minha esposa tirou ele da casinha dele, colocou o outro cachorro na casinha dele e deixou ele solto. Eu já tinha ido trabalhar. O Pulgas, cara, ele foi na minha cama e cagou em cima do meu travesseiro. É mole. Cara, a casa gigante, porta aberta, tudo aberto. A minha esposa tira ele da casa dele e fecha o outro cachorro na casa dele. Ele ficou brabo comigo, foi na minha cama e cagou em cima do meu travesseiro, cara. É uma coisa assim, se você gosta de cachorro, você entende de cachorro, você sabe que o cachorro, ele fez isso de maneira proposital. Ele ficou com raiva de mim, porque ele pensa que eu tirei ele da casa dele. Pô, por que não cagou no travesseiro da minha esposa, não cagou no meu travesseiro? Aí o que aconteceu? Pô, e você sabe, cara, travesseiro é ruim de arrumar travesseiro. Eu tenho aquele travesseiro há 10 anos. Pô, jogou meu travesseiro no lixo, tive que comprar um travesseiro novo. Pô, primeira noite dormindo com o travesseiro novo, acordo com o pescoço duro. Cara, tô com a dor desgraçada aqui agora. Aí eu fui trabalhar, primeira coisa que a pessoa fala pra mim, ô Jane, por que você não fuma maconha? Primeira coisa que a pessoa falou pra mim, pô, fuma maconha que isso aí passa na hora. Eu falei, maluco, você acha que depois de velho eu vou ficar fumando maconha? Entendeu? Mas, pô, uma dor que eu tô aqui desgraçada, porque o Pulgas me sacaneou e cagou no meu travesseiro. Mas você vê como é que são as coisas. Minha esposa jogou o travesseiro no lixo, obviamente. Eu provavelmente teria lavado o travesseiro. E, pô, o cara vai e me oferece maconha porque pra tirar a dor. Entendeu? A dor. Então, quer dizer, é uma maneira que, de repente, a pessoa entra, como você acabou de colocar. A pessoa entra naquilo ali e não consegue sair mais. É como eu falei. Não consegue sair mais. Tem pessoas... Né, mas ninguém sabe o que... Por exemplo, a pessoa ela começa a usar as drogas e ela funciona. Ninguém para de funcionar automaticamente. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, muito gente boa, o cara, um dos melhores trabalhadores que eu conheci. Trabalhou, sempre ganhava empregado do mês, empregado do mês, empregado do mês. Só que o pai dele faleceu e foi uma dor muito grande para ele, como para todos nós. E sempre na época onde o pai dele faleceu, ele bebe. Mas quando ele bebe, ele não consegue parar. Ele não consegue parar. Ele começa a beber e ele falta 2 semanas, 3 semanas de trabalho. Ele não consegue parar. A família tem que tirar a carteira, a família tem que esconder chave, porque enquanto ele tiver dinheiro, ele vai comprando coisa, bebida. E já foi mandado embora de vários empregos, bons empregos, porque durante um ano ele é excelente trabalhador, tirando essas 3 semanas do mesmo mês do ano, todos os anos. Ele faz isso, ele não consegue. Chega essa época do ano, ele lembra da morte do pai e ele começa a beber e não consegue parar de beber. E depois, mais ou menos um mês, ele volta ao normal e é um amor de pessoa, uma pessoa sensacional, mas toda vez quando chega essa época do ano, ele, por exemplo, agora é a mesma coisa. Então você já viu acontecer coisas assim? Uma coisa... Já sim. Entra e sai. Entra e sai. Mas olha só, é fácil de resolver o problema dele. Fácil, né, entre aspas. Porque já se sabe qual o motivo pelo qual ele usa a bebida, né? Então, ele tem que fazer uma terapia, ele tem que trabalhar esse trauma, esse problema que ele tem. Então, é fácil de lidar com essa situação dele, né? Assim, é fácil entre aspas, né, gente? É claro que não é assim. Nada é fácil. É claro que não existe milagre. Vai lá e, pum, e acontece o milagre, não é assim. Mas nesse caso, por exemplo, já se sabe qual é o problema dele. Então, é preciso trabalhar o problema, porque a gente costuma falar, e é muito, muito comum nesse meio, né? A gente falar que a droga, a substância, é só a cereja do bolo. Porque tem toda uma situação por trás da substância, né, que leva a pessoa a usar drogas.
Então, veja só, eu até estava lendo aqui o comentário da Salo, a Salo, ela faz parte do nosso grupo de mútua ajuda. Ela falando que a primeira droga dela foi a cocaína, e que ela usou porque ela teve, não conseguiu enfrentar a separação dos pais, né? E a Salo, essa pessoa, eu tenho certeza que ela não vai se importar de eu falar, ela teve no fundo do poço, ela teve em situação de rua, ela usou crack, ela usou droga por muitos anos e ela ficou mesmo no fundo do poço. E ela conseguiu sair dessa drogadição ativa sem precisar de uma internação. Então, veja só, ela teve muita força de vontade. A gente fala que se a pessoa não quiser, né, o dependente químico, se ele não quiser sair das drogas, se ele não tiver esse despertar, ele não vai sair. Por mais que ele faça internações, por mais que ele faça tratamentos, porque muitas vezes, Fábio, o dependente químico, ele passa por um tratamento dentro de uma clínica, por exemplo, por pressão externa. Ou porque a polícia está atrás, ou porque o traficante está ameaçando, ou porque os pais estão fazendo muita pressão para ele fazer um tratamento, aí ele vai. Ele quer se ver livre desse povo, então ele vai e fica lá. Mas aquele desejo de tratamento não é real, sabe? Aquilo não parte dele, ele ainda não entendeu a situação. E eu costumo falar também que enquanto o prazer for maior que a dor, de usar, ele não vai parar de usar, sabe? Então, a dependência química, o que muitas pessoas precisam de entender é que ela é uma doença comprovada pela Organização Mundial de Saúde. Ela tem CID. Então, ela é uma doença, sabe? E ela é uma doença incurável, progressiva e fatal. Por que ela é incurável? Ela não tem cura, é uma doença que não tem cura. A pessoa, depois que ela desenvolve o quadro de dependência química, é igual diabetes. Diabetes não tem cura, né? Então, a pessoa vai desenvolver outras comorbidades, e ela vai ter que mudar totalmente o comportamento dela, mudar a alimentação, começar a fazer uma atividade física para ela ter o controle da doença. A mesma coisa é a dependência química, não tem cura. Uma vez que a pessoa desenvolve o quadro de dependência química, ela vai ser dependente química pro resto da vida. A pessoa pode ficar 30 anos sem beber, é um alcoólatra, fica 30 anos sem beber. A partir do momento que ele dá o primeiro gole, uma bebida alcoólica, ele vai voltar ativa. Ou seja, a doença está instalada e ela só vai ser reestimulada. Entendeu? E assim, e aí o que acontece? As pessoas têm que entender que, além dela ser incurável, ela é progressiva. A pessoa começa a usar uma substância, às vezes ela usa esporadicamente, e de repente ela já está usando todo mês, e de repente ela já está usando todo final de semana, e de repente ela já não fica nem um dia sequer sem usar, né? Igual você citou aí, que o cara usa maconha todo dia e ele não é dependente químico, ele não é viciado. Ele é viciado, senão ele não usaria todo dia, né? Ele pode não desenvolver outros quadros, mas ele é dependente químico. Ele é dependente da maconha. Então, assim, e assim são as outras substâncias. E aí a pessoa usa todos os dias. E aí ela começa já não a surtir o mesmo efeito no organismo que surtia quando ela usava esporadicamente ou todo final de semana. E aí o que ela faz? Ela começa a aumentar a dose. E aí quando começa a não fazer mais o mesmo efeito, ela vai buscar uma outra substância mais forte. E assim vai. Então ela é progressiva. E ela é fatal, porque se a pessoa não controlar o uso, ela vai morrer de alguma forma. Ou vai morrer por algum... É aquela coisa, então não é se, é questão de tempo. É questão de tempo. Toda pessoa, se não mudar como você botou muito bem, né? Uma pessoa que tem diabetes, se ele não mudar a sua vida, a sua dieta, tudo, ele vai morrer de diabetes. Comportamento, vai morrer. Não tem outro jeito. Vai morrer. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Ou ela muda o comportamento, muda os hábitos, muda os amigos, muda a vida dela, ou ela vai morrer de alguma forma. Ou ela vai ser presa, é bandido que mata, N situações, né, Fábio? Assim, não dá nem pra gente ficar descrevendo uma por uma, mas a pessoa, o fim dela é a morte. Ou ela vai desenvolver algumas doenças, né, que não tem volta.
HIV, hepatite C, tuberculose. Enfim, não tem nem, assim, se a gente for descrever aqui, vai ser, é muita coisa que acontece com dependente químico. O que eu vejo, né, é porque é uma coisa muito complexa, né? E o problema da complexidade das pessoas das drogas é porque o povo hoje, principalmente o povo brasileiro, eles querem soluções bem simplistas para uma coisa tão complexa, né? Por exemplo, o brasileiro, ele, infelizmente, a gente está tendo tanto problema no Brasil, e o Brasil está tanto politizado, tudo é até droga agora é política, tudo é política, tudo é política, e nós temos os dois extremos, né? Então, por exemplo, aí a pessoa esquece, a pessoa que é da igreja, a pessoa que acredita em Deus, ele esquece de Deus por causa de uma noção política. E querendo falar de drogas e esse tipo de coisa. Quer dizer, a pessoa pensa que uma pessoa que toma droga, ela acha que é pelo simples fato dela querer tomar drogas e que ela não, se não deixa de tomar, é falta de vergonha, é ser vergonhice, é palhaçada. Quer dizer, é a mesma coisa que nós temos com o problema da depressão, que está muito ligado às drogas. Sim. Depressão é falta de porrada. Olha o nível, né? O nível da idiotização que nós temos no Brasil. As pessoas não conseguem mais argumentar, não conseguem mais ler, porque é uma simplicidade absoluta. Quer dizer, depressão é falta de porrada. Olha só a mentalidade. Eles não veem que depressão é uma doença gravíssima no mundo todo, mas não. No mundo todo. Porrada, falta de porrada. Entendeu? E você sabe, Fábio, que a depressão ela anda junto com a drogadição, né? Com a adicção ativa. Porque a pessoa, enquanto ela está sob efeito da substância, da droga, ela tem aquela euforia, aquele prazer, né? Aquele prazer, mesmo que seja momentâneo, mas ela sente prazer. Alguns adictos, inclusive, falam que usar droga é bom, né? Se não fosse bom, ninguém usava. O ruim são as consequências que ela traz. Se ela não trouxesse tantas consequências ruins, que as pessoas iam estar usando droga, né? E a depressão, ela está muito junto, porque a hora que passa aquele prazer momentâneo que a substância dá, vem a depressão. Vem a realidade. Vem a realidade, que a pessoa muitas vezes não quer enfrentar, né? Seja um problema na sua casa, um problema interno, ou seja, o carro que ela deixou lá na boca, ou seja, o celular que ela já não tem mais, ou seja, o roubo que ela fez dentro da própria casa, né? Porque as pessoas, eles são capazes, para conseguir a droga, eles são capazes de roubar a própria mãe. Eles roubam televisão, eles roubam micro-ondas, tudo que é fácil de carregar, eles levam, né? E até o que não é fácil também. Então, assim, tem casos, Fábio, para você, né, ter uma noção, tem casos que a pessoa não pode deixar uma carne no congelador. Entendeu? Lataria. Foi no supermercado, fez compra no supermercado. A hora que a pessoa chega em casa não tem mais nada, porque aquele dependente químico já levou tudo, trocou tudo por droga. Entendeu? Então, assim, e a hora que passa, que a pessoa tem aqueles momentos de lucidez, ela vai lembrar de tudo que ela fez. E aí vem a depressão, né? Então, assim, uma coisa é uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra. E não é porque o cara é sem vergonha, porque é um vagabundo, porque ele usa porque quer, não é. É uma doença instalada. Exato. É isso que as pessoas têm que entender, né? É que é muito mais complexo, não é simplicidade. E outra coisa que eu tenho visto também, que nós temos a pessoa que está no vício e nós temos a família da pessoa que está no vício, né? E os dois estão passando por situações dificílimas. Eu lembro uma família, eu trabalho com pessoas muito ricas, né? E eu lembro de várias. Para você ter uma ideia, só porque você é rico não quer dizer que você está fora, né, do problema das drogas.
Isso aí ataca todo mundo. Eu conheço pessoas milionárias que os filhos são drogados, mas drogados mesmo eu conheço uma família muito rica que abandonou, né, a filha, não tinha mais o que fazer. Elas chegaram ao ponto que se deu uma opção para a menina. Ou você vá para esse lugar, que é um lugar, esses lugares que cuidam de pessoas, como é que é o nome desses lugares? São casas. Clínicas, casas de acolhimento, isso, clínicas. Isso. Ou você vai para essa clínica, ou você tá fora. Você tá fora da família. A gente corta você. Ou você vai, ou você não vai. E ela não quis ir. Então ela foi morar na rua. Pessoas ricas. Ricas. Sim. Então o que acontece? A família também tá passando por essas dificuldades. Sim. Como você falou. A mãe é roubada, roubam coisas para comprar drogas. Sim. E o que a mãe faz numa hora dessa? Fábio, a gente costuma falar que para cada dependente químico, tem pelo menos 4 na família que adoecem junto. Porque existe a dependência química, que é a doença do usuário de drogas, e existe a codependência, que é a doença da família. E isso é tão sério, porque muitas vezes a família acha que o problema é só o adicto, né, o usuário de drogas. E ela não percebe que ela está tão doente quanto ou mais do que aquele adicto. E às vezes a família manda aquele dependente químico para uma clínica, às vezes fica internado lá 6 meses, 9 meses, 1 ano. E a pessoa volta, sai da clínica preparada, né, para enfrentar a vida lá fora, e ela se depara com uma família totalmente doente. E a família, muitas vezes a família é a culpada, às vezes a própria família joga o dependente químico para as drogas de novo, por causa do comportamento dela que ela não conseguiu, não buscou um tratamento, né? O comportamento da família tem que mudar também. Então, a codependência é tão séria quanto a dependência química. Não adianta um usuário de drogas passar por um tratamento se a família não passar. Não adianta. Sabe? Eu tenho um amigo, eu me tornei amiga dele por causa do nosso trabalho. Hoje ele é terapeuta, está se formando em psicologia, mas ele teve que, quando ele saiu de um tratamento, mas ele demorou muito para entender essa situação. Ele teve que se afastar geograficamente, se afastar da família todinha, se ele quisesse continuar limpo, né? A gente fala de limpo. Se quisesse continuar se mantendo em recuperação. Então, ele teve que se afastar totalmente da família. Mas ele teve essa percepção, sabe? O que a maioria não tem. Isso é um caso raro. A maioria não tem. A maioria não tem emprego, tem dificuldade para arrumar emprego, não consegue se manter, né? E depende da família financeiramente. Então, ele volta para o seio familiar e encontra no seio familiar uma família totalmente disfuncional, uma família que está doente, que ficou doente e não se tratou, sabe? E aí não adianta, né? Aí são as cobranças, são as desconfianças. O cara ou a pessoa não pode fazer nada que já está desconfiando, vigia a carteira, vigia tudo, né? E quando o cara percebe, ele já está ali envolvido com as drogas de novo, porque são situações que ele vai buscar na droga a saída. Não quero viver isso aqui dentro de casa. Então, assim, é muito complexo. É muito complexo, porque a família precisa de tratamento também. E existe no mundo todo, existe grupos de mutuajuda. Existe o Amor Exigente, que é um grupo que tem em vários países. No Brasil tem muito, quase todas as cidades têm, que tratam da família. Eles tratam da família, ensinam a família a lidar com a situação. Quer dizer, o trabalho, o tratamento é com a pessoa e a família juntos. Quer dizer, os juntos. Como lidar com a nova pessoa que virar a sua casa, porque não vai ser o mesmo. Exatamente. Ele virá com uma pessoa nova, então você tem que saber como lidar com essa pessoa nova. Isso mesmo. Exatamente. A mudança tem que ser familiar, é uma doença familiar. A doença não é só do usuário, é uma doença familiar.
E muitas vezes, Fábio, assim, a família também tem uma dependência química. Por exemplo, pais alcoólatras, né? Eles não usam outra substância, mas eles são alcoólatras. É o pai que bate na mãe, que bebe até cair, que bebe todo final de semana, mesmo que ele trabalhe, mesmo que ele pague as contas, mas chega final de semana ele começa a beber na sexta, só para no domingo à noite, e assim, né, já destruiu, quebrou tudo, bateu na mãe, bateu nos filhos e não sei o quê. E aí eles internam aquele filho que desenvolveu uma dependência química, né, de uma outra substância, do crack, por exemplo, ele vai, interna lá o filho, fica lá 6 meses, 9 meses internado. Quando o filho sai da clínica, o que ele encontra? Uma geladeira cheia de bebida alcoólica, um pai bêbado, uma mãe bêbada. Que chance esse rapaz tem de continuar limpo, continuar sem uso das drogas? Nenhuma. Sabe? Tem muitos grupos de mutuajuda, tem muitas clínicas que elas só aceitam a visita dos familiares se eles estiverem frequentando um grupo de mutuajuda. Se estiverem preparados para entender, né, o que é, porque em várias situações eu vejo isso, que o tratamento tem que ser feito em conjunto, porque é um problema em conjunto, né? A pessoa não vai vir só. E isso é uma coisa muito séria, porque as pessoas não entendem que, cara, é um dos maiores problemas do mundo hoje. É um dos maiores problemas do mundo hoje. Eu acho. Eu estava lendo sobre vários tipos de drogas que existem. Aqui na Califórnia, eu falei para as pessoas qual o maior droga. Aqui na Califórnia é metafetamina, aqui na nossa área. É uma coisa que faz muito mal à pessoa, muito mal. É uma coisa tão ruim que você já... Só de você olhar a pessoa, você sabe que ela é viciada em metafetamina. É só de você olhar. Você vê que a pessoa está sendo comida de dentro para fora. É uma coisa, assim, horrível. E uma devastação, né, Fábio? Exato. E, por exemplo, eu vejo muito isso também na bebida alcoólica, né? É a mesma coisa. É a mesma... É droga também. Agora, nós temos as drogas lícitas, né? E as drogas que são proibidas. Ilícitas. Ilícitas. Em alguns lugares já é lícito, né? Por exemplo, a maconha aqui na Califórnia é lícita, pequenas quantidades de droga em Oregon, todos são lícitos. Então, é uma confusão total. E eu acho que um dos maiores problemas que nós temos, como quase tudo nessa vida, um dos maiores problemas é a ignorância. Quer dizer, é a falta de conhecimento, é literária. A ignorância, porque é até bíblico, né? O nosso povo padece por isso, por falta de conhecimento. As pessoas, elas não têm conhecimento. E pela falta de conhecimento, julgam, né? Elas tratam de uma forma totalmente ridícula. E esse que é um dos grandes problemas que a gente está vendo. Porque tudo começa com ignorância. As pessoas têm que começar a abrir a mente e entender, porque, cara, coloca-se na situação das pessoas, né, antes de julgar as pessoas, e a gente começa a entender e tentar melhorar, assim, a situação que a gente está, porque é uma sociedade, o problema é um problema social, não adianta. Com certeza, o problema é social. Você tocou num assunto, assim, num tema que eu brigo muito, sabe, Fábio? Porque, vou citar você como exemplo, só porque você falou que você nunca teve problema com drogas e na sua família não tem ninguém e tal. Mas você, né, você é só um exemplo, tá? Deixa bem claro. Mas, por exemplo, você não tem o problema na sua casa, você não vivenciou esse problema no seu convívio familiar. Mas você sai na rua e um adicto que está louco na compulsão pela droga, ele te assalta e te rouba seu celular. O problema é seu também. Exato. Né? O cara entra na sua casa e assalta a sua casa, de repente comete até algum crime mais sério, né? Um assassinato, alguma coisa assim, porque naquela loucura acaba às vezes acontecendo. Como que o problema não é de todos? Exato. O problema é social, sabe?
E eu fico muito triste, assim, quando eu vejo as pessoas falarem, isso, não tem nada com isso, é problema dele. Eu fico muito triste porque as pessoas não têm essa visão. Não tem empatia, sabe? Mas isso é uma coisa muito, muito hoje do Brasil. Você não vê isso aqui nos Estados Unidos. Você vê isso muito hoje no Brasil. O Brasil, ele está se tornando um país onde eles é um por si, Deus por todos. É um país que parece que as pessoas estão crescendo sem se importar com o seu próximo. Sim. E isso é uma coisa muito ruim. Entendeu? Uma coisa muito ruim. É como se o vizinho, ele acha que quem deve cuidar do meu vizinho é o governo, que o governo tome conta dele. Cara, o cara é seu vizinho, então você deveria se preocupar com o seu próximo. É o que eu tento explicar para as pessoas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós temos várias coisas muito semelhantes ao Brasil, muitas coisas muito diferentes. E uma das coisas que o povo americano tem, que é inegável, é essa preocupação com o próximo. Rapaz, o povo americano, ele dá muito valor a serviço, a pessoa, e dá pouco valor a coisas. O Brasil já tem uma cultura de escravo, uma cultura de escravidão, onde o valor é as coisas e não as pessoas. As pessoas são escravos, são coisas. É verdade. O valor é trocado. Você vê nos Estados Unidos como o povo não depende do governo para nada, porque eles acreditam que ele tem a responsabilidade para a minha cidade, sou eu tenho que ajudar o meu próximo, eles os ajudam. Mas no Brasil, como a visão das pessoas é que o governo ajude todo mundo, e fica essa ideia. Então nós temos que mudar essa cultura no Brasil, onde as pessoas não se importam com os outros. Cara, isso é uma coisa ruim. Nós temos que querer ajudar os outros. Nos preocupar. É que as pessoas acham que a responsabilidade é sempre do outro, né? E nunca dela. E no Brasil até pior, eles acham que a responsabilidade está no governo. No governo. Eles esperam tudo do governo e não fazem nada. Exatamente, o governo tem que fazer. O meu vizinho não tem comida. Porra, você cheio de comida em casa, teu vizinho não tem comida, o governo vai ajudar. O que custa você pegar um pouco da sua comida e dar para o seu vizinho? Não. Porque a nossa cultura foi de escravidão. É a cultura de escravos. Então, a gente dá valor a coisas e não dá valor às pessoas. As pessoas no Brasil não têm valor. O profissional no Brasil não tem valor. Ninguém valoriza um profissional. O Brasil não tem valorização nenhuma. O cara pode ser o melhor profissional do mundo, ele é desvalorizado porque as pessoas não valorizam pessoas no Brasil. Não tem valor. E isso é uma coisa seríssima que nós vivemos no Brasil hoje. E tudo acaba ou é 8 ou 80. Aí pronto, é 8 ou 80, não existe argumento. Se não existe argumento, ninguém aprende nada, porque entra cada um numa bolha e fica cada um só escutando aquilo que ele quer ouvir e vira uma bagunça. E é isso que a gente está vendo hoje. Entendeu? Ninguém quer ajudar ninguém. Nós temos que, cara, mudar essa visão do Brasil, entender, poxa, toda pessoa que está na droga, ele tem mãe e pai, ou teve mãe e pai. Toda pessoa que está nas drogas tem um familiar. Né? As pessoas têm que entender isso. Talvez não seja seu irmão, mas é irmão de alguém. Talvez não seja sua mãe, mas é mãe de alguém, é filho de alguém, é o primo de alguém. Todas essas pessoas nas drogas, eles têm família. E isso é uma coisa que precisa ser levantado na sociedade do Brasil, que não é meu problema. É como que nada é seu problema. Até que o problema aconteça com ele. Aí vira o problema. Exatamente. Dele. Mas aí o outro já vê que não é problema dele agora. Agora o problema é seu. Aí é esse que é o problema que nós temos. Ninguém se junta, não tem uma união nenhuma. E o brasileiro, ele tem... eu não sei até que ponto é vantagem e até que ponto é prejudicial. Eles têm a mania de fazer piada de tudo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Fábio Assunção.
Quantas pessoas, né, fizeram memes e fizeram piadas do cara e esqueceram que o cara tem uma família, tem filhos, tem esposa, tem mãe, tem pai, né, tem uma família por trás dele. E as pessoas não se preocupam com isso, elas querem fazer piada de tudo, né? Só que, de repente, a mesma pessoa que está fazendo piada, ela está com problema dentro de casa. Sabe? Assim, as pessoas, né, elas fecham os olhos para dentro de casa e começam a fazer chacota, fazer piada, fazer graça do problema do outro. Isso é muito comum. Aqui no Brasil, isso é muito comum, sabe, Fábio? E lembrando as pessoas que nós não estamos falando do problema. O problema da droga é no mundo todo. No mundo todo. Agora, como as pessoas estão vendo esse problema é que difere de alguns países para os outros. Esse que é o grande problema. E claro que nós estamos generalizando, tem muitos brasileiros que são do bem, são pessoas que realmente são do bem. A gente está generalizando, ninguém está dizendo que todo brasileiro é do mal. Não, de maneira nenhuma. Nós estamos generalizando. É só isso. E nós isso mesmo. Do bem. Quando eu estava aí nos Estados Unidos, Fábio, eu conheci essa fundação, tá aqui. É uma fundação que ela trabalha, ela está presente hoje, fazendo esse trabalho de educação, ela está presente em quase 200 países. E ela produz esse material, que é um material didático, ele leva informação. Ela produz esse material em 27 idiomas. De cabeça para baixo. 27 idiomas. Então esse álcool, a Ritalina. Ritalina é bem comum aí também, né, nos Estados Unidos. Não sei o que é Ritalina. Ritalina é um remédio para acalmar, para deixar a pessoa mais tranquila, Ritalina? Sabe? Mas é muito viciante. Ritalina. Eu nunca ouvi falar. Esse aqui é um livreto que fala a verdade sobre as drogas, ele tem um resumo de todas elas. A maconha, a cocaína, o crack, acho que agora está de cabeça para baixo. O êxtase, são 14 livretos, a metanfetamina, inalantes, heroína, LSD, as drogas prescritas. Tem muita também, né? Nossa, e como tem, viu? É muito comum as pessoas irem na farmácia e comprar medicamento, né? Porque alguém indicou, porque o fulano toma, então vai ser bom para mim, e as pessoas não sabem, às vezes, o risco que ela está correndo, né? De se tornar uma dependente daquele remédio. Os analgésicos, as drogas prescritas, as drogas sintéticas. Você sabia, Fábio, que nos Estados Unidos é muito comum a maconha sintética? Sim. Que não é essa maconha natural, né, que as pessoas usam muito aqui no Brasil, acho que não é tão comum a maconha sintética. Olha, aqui, eu não entendo nada de droga, mas aqui existe lojas de maconha, né? E você vai na loja de maconha, tem 100 variedades. Para mim, maconha é tudo maconha. Não, existe 100 variedades de maconha. Uma maconha... Eles fazem bolo, fazem doce, fazem um monte de coisa. Sem contar isso, eu tô falando maconhas mesmo. Uma maconha... Com nível de THC maior, menor. Exato, uma sei lá, tem uns nomes doidos, são tanta coisa. Eu pensei que maconha era maconha. Não. Tem todo tipo diferente de maconha. Tem a maconha que é cara, tem a maconha que é mais barata, tem a maconha que é super cara, tem uma maconha que faz você sentir isso, tem maconha que faz você sentir aquilo. Cara, é uma loucura total. É uma loucura total que a pessoa, elas... Entendeu? E tá nas lojas. A maconha sintética, ela não tem nada de maconha. Ela não tem nada do canabidiol, né? Da cannabis. Ela tem produtos químicos e às vezes as pessoas, eles conforme quem vai produzir, eles amassam, trituram capim seco e misturam com outros produtos químicos e aí vende como, eles chamam de maconha sintética, né? E, cara, ela mata, sabe? E as pessoas compram achando que é maconha, e não é. Então, assim, existe isso. Aí nos Estados Unidos, na Califórnia, existe muito isso.
Então, assim, o que eu estava falando, né, do material, esse material a gente recebe dessa fundação e a gente distribui esse material gratuitamente, sabe, aqui no Brasil. Existe Agora, um guia, aham. esse guia é para ser trabalhado nas escolas também. Ele tem 19 lições, é super bacana, sabe, assim, é para trabalhar as crianças mesmo, para levar informação para as crianças, sabe? Mas é isso que é preciso, né? É preciso. Isso é que é preciso, é nisso que eu acredito, sabe, Hoje, Fábio? hoje no Brasil se fala muito de tratamento precoce, né? Se fala muito pelos problemas que nós estamos vivendo. A gente não Sim, quer entrar nessa área, mas seria um tipo de um tratamento precoce, uma sim. preparação para que você não comece Prevenção, a prevenção, exatamente. A prevenção. melhor maneira da pessoa não se drogar é nunca se drogar. É nunca se drogar. Por exemplo, para que eu vou experimentar a droga? Eu agora, depois de velho, vou experimentar a droga que eu nunca experimentei na minha vida. E não faz o menor sentido. E como que ela vai fazer essa escolha? Tendo conhecimento. Exato, exato, exato. Tendo conhecimento, ela sabendo, se ela pega um livro desse, por exemplo, do crack, do álcool, e ela vai ler aqui dentro todos os efeitos que o álcool vai causar, alguns depoimentos, no caso do crack, por exemplo, os nomes mais comuns, que são mais conhecidos. Então, quando uma criança que ouve falar, ela lê o livro, ela fez o curso, né? Porque isso aqui é um curso. Ela fez o curso, então ela está sabendo os nomes são mais comuns e de repente ela vai ouvir aquele nome e falar assim, isso aí é crack, porque eu estudei, eu sei o Exato, que é, eu sei o que vai acontecer comigo se eu usar, exatamente. entendeu? Então ela não vai ser enganada. E se ela optar por usar, ela vai usar consciente, né, daquilo onde ela está entrando. Então Exatamente. eu acredito, Fábio, que a única forma da gente diminuir ou cuidar dessa devastação, porque para mim isso é uma devastação, as drogas é uma devastação, Ah, sim, é com a educação como forma de prevenção, exatamente. é o único jeito, É, não vejo outro jeito. como o seu próprio canal, né? A gente colocou o canal dela aqui em cima, pessoal, para vocês dar uma força no canal dela, que é. Qual o nome do canal? Mundo sem drogas. Exato, né? O mundo sem drogas, né? É como nós estávamos falando antes da live, né? Mundo sem drogas. A gente sabe que é uma utopia. O mundo, ele sempre terá drogas, mas o meu mundo é sem droga. O seu mundo, ele é sem droga. O mundo das pessoas que vão procurar uma solução será o mundo sem droga. E esse é o Exatamente. ponto, né? O mundo sem droga, que o seu mundo seja sem droga e você tenta ajudar as pessoas a ter um mundo sem droga, né? Eu Exatamente. acho que isso é importantíssimo. Agora, você falou que você tem um grupo de WhatsApp. Você pode dar isso aí? É um grupo aberto? Posso, é um grupo aberto. Inclusive no canal, lá no canal, embaixo na descrição, tem o link do grupo. Aham. É um grupo de mútua ajuda onde as pessoas entram pelo link ou entram, né, quando são convidadas. E ali existem partilhas. Eu gosto de falar que o grupo ele é 24 horas, porque sempre tem alguém para ajudar aquela pessoa que entra ali precisando de ajuda. Às vezes quer desabafar, porque, Fábio, é tão difícil quando a gente tem um problema assim, mesmo que o problema seja com meu filho, ou seja comigo mesma, eu não tenho com quem falar, Exato. porque eu sou mãe de um adicto, né? Eu tenho um problema na minha família. Então, eu tenho um filho que é dependente químico, ele está em recuperação já há alguns anos, mas eu já sofri muito com esse problema, Então, né? Ele você fala está porque, como você disse, é incurável. Então, sim, sempre está. sempre Ainda que não está. esteja usando. Mesmo que ele não esteja usando. Ele é um dependente químico em recuperação. Ou está limpo, como é mais comum falar, né? Não, ele está limpo. Então, eu já passei por muitas situações difíceis, eu acho que tudo que eu já passei, muitas famílias já passaram pior, muitas vezes até pior, ou então estão passando. Então, quando eu criei esse grupo, eu criei com o objetivo de ajudar outras famílias que estão passando pelo mesmo problema. Porque da mesma forma que eu, muitas vezes não tive com quem conversar, com quem pedir, para quem pedir ajuda, ou só desabafar, né? Às vezes a gente só quer desabafar, pôr para fora, porque você não tem com quem fazer isso.
Você não vai falar com a família, porque a família não vai entender. Você não fala com o vizinho, nem com os amigos, porque se as pessoas não estiverem passando pelo mesmo desafio, elas não vão entender o seu problema, sabe? Então, o grupo existe para isso, para você ter um lugar onde conversar, onde partilhar, sem ser criticado, sem ser julgado pelo seu problema ou pelo seu comportamento, sabe? E ali você vai, com a sua partilha, ou com a partilha do outro, você vai aprender. Você vai aprender como lidar, vai aprender qual a melhor forma de você fazer, né? E a gente fala também que aquilo que deu certo para mim pode não dar certo para o outro, mas de repente eu vou com aquilo ali, com aquela partilha, eu vou, sabe, entender alguma situação, ou aprender a lidar com um tipo de situação, né? Deixar de ser facilitadora, por exemplo. As mães, os pais são facilitadores da dependência, da adicção do filho. Os maiores facilitadores são os pais, principalmente as mães. Mas dá um exemplo, por exemplo, Por exemplo, quando o meu filho usou droga a noite inteira e no outro dia não foi trabalhar, eu pego e ligo lá na empresa e falo que ele está doente. Eu estou facilitando a vida dele. Quando ele pegou um dinheiro, né, de alguém e para usar drogas, eu vou lá e cubro esse dinheiro, pago aquela pessoa, né? Eu estou sempre tentando controlar a situação para ele não sofrer as consequências. Então, eu acabo sendo uma facilitadora. Porque o dependente químico, ele tem que arcar com as consequências dos erros dele. Porque só assim ele vai criar maturidade para ele entender que ele precisa parar. Entendeu? Sim. Porque enquanto for fácil para ele, enquanto ele usa e não acontece nada, enquanto a mãe está resolvendo os problemas que ele criou, ele não vai parar de usar drogas. Porque para ele é cômodo, é fácil. Ele vai lá, usa, mas a mãe resolve tudo, o pai resolve tudo. O pai paga as dívidas do traficante que ele fez. Né? Ele foi lá, usou, o traficante quer matar, segura o cara lá, e o pai vai lá e pá, banca. É claro que, né, cada caso é um caso. Muitas vezes a gente faz isso porque senão ele vai morrer mesmo. A gente não quer ver o filho morto, mas na maioria dos casos não tem que fazer isso. Claro, tem que é aquela coisa, né? Como a gente volta na sabedoria, né? A pessoa tem que ter sabedoria de como lidar com certa situação, né? Sabedoria. Claro que existem situações que você terá de ajudar, que você não tem o que fazer. Mas tentar... Quer dizer, a pessoa, como você falou, né? Ela tem que se cuidar. A mãe, ela tem que entrar no programa. A mãe tem que aprender tanto quanto o filho, para poder saber lidar e resolver esse problema, né? Senão a gente... Não adianta se um fica bom, mas o outro... Porque os dois estão doentes. Doentes. Os dois estão doentes. Então a gente tem que realmente conseguir fazer com que os dois sejam curados para que permaneçam os dois curados, né? O Fábio, a codependência, ela judia tanto da família que muitas vezes a mãe deixa de fazer um passeio porque o filho tá no uso. Exato. Eu não vou passear porque senão ele vai sumir, ele vai ficar lá na boca 2 dias, 3 dias. Só que ela não entende que se ela não for passear, ou se ela não for, ele vai ficar do mesmo jeito. Entendeu? Ela deixa de fazer uma unha, ela deixa de se cuidar, de fazer uma atividade física, porque ela acha que porque o filho está sofrendo, ela tem que sofrer também. Não é justo, ele está sofrendo e eu não. Sabe? E é isso que tem que ser mudado. Ela tem que aprender o amor exigente, né? O amor, ele tem que ser exigente. Ele tem que impor limites, ele tem que... minha casa, minhas regras. Então, na minha casa, quem manda sou eu. Então, se ele não tem limites dentro da minha casa, ele vai ter limites onde? Entendeu? Então, assim, a partir do momento que ele vive debaixo do meu teto, ele tem que seguir as minhas regras. Quantas vezes, Fábio, eu falo isso por mim mesmo, quantas vezes eu aceitei
meu filho usar droga dentro do quarto dele para não ver ele ir para a rua usar na boca. Isso é errado, entendeu? E é uma coisa assim, é difícil também de falar, porque a gente às vezes fala assim, não, quanto mais no fundo do poço ele tiver, mais rápido ele vai pedir ajuda. Isso é uma realidade. É claro que a gente não quer ver o filho no fundo do poço, ou o marido, ou seja quem for o pai, a mãe, porque a gente fala de filho, porque é muito comum filho, né? Eu sou mãe. Mas existe, inclusive lá no nosso grupo tem casos de pais, né? O filho está lá no grupo para aprender a lidar, porque o pai é alcoólatra, porque o pai é dependente químico, sabe? A gente não quer ver eles no fundo do poço, mas em muitos casos, talvez a maioria, é melhor que ele vá para o fundo do poço mais rápido, porque só assim ele vai pedir ajuda mais rápido também. É aquela coisa, né? A mim, é muito difícil, né? E a pessoa, o filho. Eu tava pensando aqui, por exemplo, muitas pessoas, muitos pais, eles têm essa coisa com o filho. O pai, ele é alcoólatra e ele quer proibir o filho de beber, né? Aquele cenário, pai que bebe, mas dá bronca no filho quando bebe. Tipo, a sua palavra não. Faço o que eu falo e não faço o que eu faço, né? A sua palavra perde peso, porque você não está dando exemplo, né? Você é um alcoólatra que está querendo que seu filho não seja um alcoólatra, porque você, no fundo, sabe que é ruim para ele. E como que você não sabe que é ruim para você? Se é ruim para ele, é ruim para você. É seu filho. Né? Mas então, muitas vezes ele sabe que é ruim para ele, viu, Fábio? O problema é que ele não consegue sair, não consegue se livrar daquele vício. Mas eu acho que no fundo ele sabe que é ruim para ele. Ele sabe, senão não teria falado pro filho não usar, né? Então, ele quer o melhor pro filho e ele sabe que o que ele tá fazendo é ruim, por isso que ele diz, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque eu não consigo sair disso. Exatamente. E existe outra frase também que é de peso e que é muito importante, que fala que as palavras ensinam, mas que o exemplo arrasta. Como que você fala uma coisa, mas você faz outra coisa, o exemplo que você está dando não condiz com o que você fala. Mas esse é o problema, né? É que não é que o pai ele tá sendo hipócrita. É que o pai está sendo verdadeiro. Ele está falando para o filho não entrar no mesmo caminho que ele entrou, porque ele não tem a força para sair da onde ele está. Ele não quer que o filho entre no mesmo problema, no mesmo caminho. No mesmo caminho. E é mal interpretado, porque o que as pessoas às vezes pensam que o pai está sendo um hipócrita porque ele está fazendo algo e ele não quer que o filho faça. Mas não é bem assim. Ele sabe que ele está numa situação que ele não consegue sair. Ele tá preso nessa situação. E ele não quer que o filho entre na mesma situação que ele se encontra. E também ficará sem poder sair. Então é uma coisa muito, muito difícil. Né? Por isso que a gente fala, né? Não adianta a gente querer resolver um problema tão complexo com resposta tão simples, como se fosse uma simplicidade, como se nós tivéssemos todos a solução. É uma coisa muito complicada. É muito complicado. Não é uma situação que é vida, né? É vida. São vidas, né? São vidas, Fábio. E assim, como a gente falou aquela hora, né? Cada caso é um caso. Muitas vezes, aquilo que funcionou para mim não vai funcionar para outro, né? Porque também são várias questões. São questões culturais, de educação, de ambiente, né? De nível, de financeiro. Então, assim, são várias situações. Às vezes, por exemplo, igual eu citei o caso do rapaz que fez uma mudança geográfica, né, para ficar longe da família, porque a família era o problema, e ele conseguiu, e ele se mantém limpo até hoje, né, tanto é que conseguiu fazer faculdade, né, ele tem 2 faculdades hoje e tal, mas, enfim, às vezes, fazer essa mudança geográfica para outro dependente químico não vai funcionar, vai piorar.
Então, assim, eu falo muito assim, quando nos meus aconselhamentos, eu falo muito que a pessoa tem que se autoconhecer. O autoconhecimento é muito importante, porque a pessoa, quando ela se autoconhece, quando ela se conhece verdadeiramente, ela sabe o ponto fraco dela. Ela sabe onde é que está o problema, ela sabe o que ela tem que fazer, né? Às vezes ela não tem força para fazer, mas ela sabe, ela se conhece. E aí fica mais fácil de outra pessoa ajudar, ou de um tratamento, ou uma terapia, sabe? Eu acho que o princípio de um tratamento é a pessoa se conhecer. Uma coisa interessante, né? Eu falei que eu não tenho nenhum vício. Mas eu tenho vício. Eu tenho vício em açúcar. E o que acontece? Mas eu me conheço, uma coisa muito bem que você colocou. Eu sei que eu tenho vício em açúcar. Então o que eu fiz? Eu já tenho 3 meses que eu não como açúcar. Mas o que eu fiz? Açúcar não entra na minha casa. Não entra. Mudou o seu comportamento. Exato. Eu não tenho controle de comprar um pacote de biscoito e comer um. Eu como o biscoito inteiro. Então o que eu faço? A única maneira, não ter. Então eu não tenho mais. Então eu fui, peguei todo o doce que tinha na casa, joguei tudo no lixo e não compro mais. Não compro açúcar, não compro mais. Aí eu comecei, cara, a tomar café sem açúcar. Coisa horrível. Que coisa ruim, café. O negócio é ruim demais. Mas agora... Acostumou. E é tão bom, porque eu pensava que eu poderia ser viciado em café. Não, eu era viciado na açúcar no café, porque agora nem café eu quero mais, porque ficou tão ruim que eu não quero nem tomar café. Entendeu? Então, mas eu tive que fazer isso. Eu tive que, por exemplo, não comprar sorvete, não comprar biscoito, e tive que minha esposa me ajudasse. Falei, cara, olha, me desculpa, mas a gente tem que... Açúcar é horrível para a saúde. Açúcar é a pior coisa que tem para a saúde. É verdade. Nós tivemos que concordar, entendeu? E eu trabalho em clube. Clube tem sorvete grátis, Coca-Cola grátis, todo refrigerante grátis, todo doce grátis. Mas eu comecei a fazer isso em casa, sabendo que eu não consigo comer um, né? Porque eu não acho que, por exemplo, a pessoa que come um biscoito ali, come um pudim ali, isso faz mal. Mas o meu problema é que eu não sou como essas pessoas. Eu não quero comer um, eu quero comer a caixa toda. Então, você tem compulsão por doce. Exato, eu tenho um problema. Então, o que eu faço? Eu deixei... Porque eu sou uma pessoa que eu sou 8 ou 80. Ou eu como muito ou não como. Ou eu vou fazer exercício todo dia, ou eu não vou dia nenhum. Entendeu? Eu tenho esse tipo de problema. Não consigo ser uma pessoa muito controlada, entendeu? Eu conheço pessoas que comem um sacão de biscoito, o cara pega um biscoitinho, come, acabou, de boa. Eu como aquela porra toda, eu não consigo comer um não. Eu como o biscoito todo. Então é melhor não ter. Mas aí eu sou assim, ou nada ou tudo. Eu não tenho como ser uma pessoa moderada, né? Porque diz que tudo com moderação é bom, mas eu não consigo moderar em algumas coisas. E como eu não consigo moderar, eu prefiro ir para o outro extremo, que é não ter, do que ter demais. Entendeu? Então a gente vê, né? A gente começa a conversar, a gente vê que nós somos muito mais parecidos do que a gente pensa. Sim. Né? Às vezes o vício é coisa diferente, mas todos nós temos os nossos vícios, todos nós temos os nossos problemas. Nós somos ser humano, todos nós temos esse tipo de problema. Claro. Que a gente começa a ver, às vezes a gente esquece que nós tínhamos, porque às vezes a gente acha, né? Também é bíblico, né? O negócio no olho do rapaz sempre é maior do que o negócio dentro do nosso olho. Esse que é o problema. Né? A gente repara um negocinho no olho do cara e a gente esquece um poste dentro do olho da gente. Exatamente. É essa maneira que nós somos. O grande problema das drogas de rua, né, que são as drogas ilícitas, é que elas, quando o dependente químico ele está na compulsão, ele acaba prejudicando outras pessoas também e acaba sendo um problema social, né, como a gente falou antes. No caso do açúcar, no caso de alguns outros vícios, às vezes faz no café, por exemplo, a Coca-Cola, né? Não prejudica outras pessoas, prejudica só a mim. Então, acaba que é mais aceito, né? Mas é um vício, como qualquer outro, é uma compulsão. Prejudica só você até o ponto que você fique doente e aí vai prejudicar a sua família toda, né? Sim.
Então, Exatamente. no final do dia prejudica todo mundo. Mas... no final das contas, né, todo mundo sai respingado. Exato. Vamos ver se a gente pega umas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Jane. Pessoal, eu botei o canal dela ali no chat. Se você olhar ali em cima, tem um canal dela e você dá uma força pro canal dela aí. Cara, isso aqui são coisas importantes, porque que tá ajudando as pessoas. É isso que é importante. É a gente conseguir fazer algo todos os dias para ajudar alguém de alguma forma. Entendeu? Isso é importante. Então ajude o canal dela, porque a única coisa que as pessoas... Imagina quantas pessoas podem assistir o canal dela e se salvarem. Entendeu? Isso é importantíssimo. E o YouTube, ele só cresce quando você começa a fazer a sua parte. Você vê, se a gente está fazendo uma live aqui falando de algumas outras coisas, a gente tem 1.500 pessoas assistindo. Quando a gente fala uma coisa muito importante, o YouTube, ele não é engraçado. Parece que o YouTuber quer que as pessoas só falam de sacanagem e esse tipo de coisa. É o que dá audiência hoje. As coisas mais importantes as pessoas tendem a esconder das coisas importantes ou fugir das coisas importantes. Qual o canal dela? O canal dela eu botei ali em cima, ô Matheus. Se você olhar ali em cima onde você está escrevendo, tem o canal dela, highlighted, tá ali em cima. É só você clicar que isso entra. Tá ali em cima. Então, se você tiver uma pergunta, faz uma pergunta pra gente e a gente vai tentar responder. Não, o canal dela não é de Jane, o canal dela... Deixa eu botar aqui para as pessoas verem o seu canal. É Mundo Sem Drogas, acho que se pesquisar Jane Nascimento também acha. Isso. Não sei, mas pelo link, né? Pelo link entra. O link tá ali em cima, é mais fácil você entrar pelo link. Vou mostrar aqui o vídeo que eu tô colocando. Eu tô colocando esse vídeo aqui, ó. É um vídeo dela, uma super dica para as mamães. Então, uma super dica para você que é mãe. O canal dela tá aqui, ó, Mundo Sem Drogas. Aí você aperta aqui. Olha, eu nem estava inscrito ainda no canal dela. Aí você aperta aqui para notificar. Pronto. Aí toda vez que ela colocar um vídeo, você será notificado e você tá inscrito. Pronto, e também dá o joinha. Meu computador dá joinha sozinho. Meu computador não quis dar joinha no seu, não sei porquê. Normalmente... Os meus vídeos são curtos, sabe, Fábio? Assim, são dicas, né? Uhum. Às vezes eu falo sobre algum tema, assim, mas é gostoso de assistir, porque não é aquela coisa muito cansativa, que fica falando muito tempo. Uhum. Então dá para o pessoal... Igual o meu, né? Que fico falando o dia todo, bem cansativo, né? Ah, mas o seu é diferente, né? O seu é outro tema. Não, mas é legal, é importantíssimo esse tipo de trabalho que você faz, entendeu? A gente tem que dar importância a isso, a gente tem que lutar por isso. A gente reclama muito, mas a gente dá mais notoriedade a uma novela do que coisas importantes. A gente fala e vai assistir novela em vez de assistir coisas importantes. Esse é o nosso problema. O nosso problema é esse. O que você ganha assistindo novela das 8? O que você ganha assistindo isso aí? Nada, nada. Ao contrário, estimula o uso das drogas, estimula tudo isso que é de verdade. Mas quando a gente pega um canal onde a pessoa passa conteúdo, então você que tem você é mãe, você tem um filho nas drogas, você tem uma tia nas drogas, um tio nas drogas, você conhece alguém que tem um filho nas drogas, entendeu? Poxa, compartilha, vá no canal dessa pessoa, tenta ajudá-la. Fábio, eu sou igual você, não tô na droga, não tenho ninguém na droga. Pô, vou compartilhar o canal dela para que ela consiga alcançar essas pessoas que precisam desse tipo de ajuda. Entendeu? Isso mesmo, Fábio. Vamos ver. Se você tiver alguma pergunta, faz isso para a gente responder para você aí. Parabéns da sua live. Eu ouvi alguém falando sobre Deus, a religiosidade. Eu acredito muito nisso também, viu, Fábio? O pessoal que está ouvindo aí, eu acredito que quando a pessoa tem ela busca, né, busca um poder superior. Não vou nem falar Deus, porque muitas pessoas às vezes não acreditam em Deus, acreditam numa energia, num poder superior, um Deus, né?
Tem um Deus, um tem um Deus diferente, ou... Exatamente, né? Mas ela tem que buscar essa espiritualidade, sabe? Essa religiosidade, ou essa espiritualidade mesmo. Porque a gente é espírito, eu acredito nisso, né? Então, eu acho que quando a gente cuida do espiritual, a gente vai ter muito mais chance de conseguir ficar longe dessas obscuridades, né? Que são as drogas. Exato. Na maioria dos tratamentos, na maioria não, todo tratamento tem a parte espiritual, né? Espiritualista, ou não sei qual o termo que as pessoas preferem usar. E aquela Então, coisa, o tipo de trabalho que você faz, por exemplo, o trabalho que eu faço, eu tento trazer informações às pessoas sobre o que acontece no mundo atual, entendeu? uhum, No final do dia, o trabalho que você faz, se você tem uma pessoa, por exemplo, como o Matheus, ele se inscreveu no seu canal agora. Poxa, obrigada, Matheus. se você consegue salvar uma pessoa, o seu trabalho já está concretizado, entendeu? É muito mais do que o meu, com 120 mil pessoas, mas o seu trabalho tem muito mais importância do que o meu, porque o seu, você está realmente levando a pessoa à vida. Eu estou falando às pessoas dos acontecimentos atuais e tentando mostrar às pessoas a verdade do que acontece, mas o seu trabalho é muito mais importante. Entendeu? É muito mais... São importâncias diferentes, né, Fábio? Assim, são temas diferentes. Então, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Assim, além de... Eu tenho meu trabalho, onde eu ganho meu sustento, mas esse trabalho, isso para mim é uma missão de vida. Né? Como eu havia falado anteriormente, como eu passei por todas as situações, né, que uma mãe passa com um filho adicto, nossa, eu demorei muito a aprender sobre a adicção, sobre a dependência química, sobre as drogas. E eu quero que as pessoas entendam, aprendam o que eu sei hoje, né? Eu não sei, eu tenho muito que aprender ainda, mas eu queria muito que as pessoas aprendessem, pelo menos um pouco, para elas poderem sofrer menos, sabe? Tanto o adicto quanto a família, mas principalmente a família. A família sofre muito por falta de informação, por falta de aprender a lidar com a situação, com os desafios, sabe? E eu vejo isso como missão mesmo, como uma missão de vida. Levar informação para aquelas pessoas que buscam informação, que precisam da informação. Perguntando para você aí, Jane. Me chamo Thelma, minha pergunta é por que o adicto resiste tanto em aceitar ajuda? Eu volto a falar aquela frase que eu falei anteriormente, né? Enquanto o prazer for maior que a dor, ele não vai aceitar ajuda, ele não vai buscar ajuda. Porque usar drogas, né, entre aspas, é bom, dá prazer. Mas existe todo um sofrimento por trás. Mas enquanto o sofrimento não for maior que o prazer que ele sente em usar a droga, ele não vai buscar ajuda, ele não vai aceitar. Entendeu? Ele não vai aceitar ajuda. E o tratamento só vai funcionar quando ele decidir, quando ele aceitar que ele precisa dessa ajuda. Quando ele aceitar que ele é um dependente químico. Quando ele aceitar que a droga tem poder sobre ele. Entendeu? Aí sim ele vai buscar ajuda. Legal. Mas enquanto ele achar que ele controla, que ele tem o controle da situação, enquanto ele sentir, né, enquanto o prazer falar mais alto, for maior do que a dor, ele não vai buscar ajuda. Enquanto a família for facilitadora, enquanto a família fizer tudo para ele, pagar as contas, comprar, ele vai lá na boca e vende o tênis, e troca o tênis, troca a roupa, volta com descalço, com roupa rasgada, aí ele chega em casa, a mãe corre na loja, compra roupa nova, compra tênis novo. Entendeu? Enquanto a família for facilitadora, ele não vai buscar ajuda. Entendeu? Porque para ele tá fácil, tá cômodo. É aquela coisa, né? Uma coisa a gente sabe, a gente precisa de ajuda, todos nós, né? E aquela coisa também, quando você falou de religião, né, eu acredito que Deus, todos nós temos um dom, né? Deus deu dom a todos nós temos um dom. Às vezes a gente não descobre que dom é esse, né?
a gente, por falta de procura, ou por falta de conhecimento, ou por nosso relaxo, a gente não procura saber que dom é esse. Mas eu acho que todos nós temos um dom dado por Deus, e quando a gente usa isso, é onde a gente começa a ter resultado na nossa vida, né? E não se sentir uma pessoa melhor, né? Quando a gente encontra esse dom que Deus ele deu a todos nós. O negócio é encontrar qual é. Cada um tem um dom diferente. Tem gente que o dom dele é cantar, tem gente que o dom dele é ensinar, né? Tem gente que o dom dele é ajudar. Cada um tem um dom. Isso é tudo dado por Deus. Tem coisas que você não aprende. Você não tem que aprender. É um dom, é uma coisa que a pessoa já nasce, né? É uma coisa de Deus mesmo. E quando você encontra isso, você começa a ter felicidade, né? Você não tem muito, mas é uma pessoa feliz. É uma coisa assim, meia louca. É verdade. Alguma outra pergunta, galera, para a gente poder responder para vocês aqui? Se você tiver alguma pergunta sobre a situação de drogas, algum problema que você tem na sua família, alguma questão assim que a gente possa te orientar. Assim. Olha só que interessante que o Matheus escreveu ali, ó. Mais uma ficha caindo aqui para mim. Eu achava que estava no controle. Olha só que interessante, né? Ele achava que estava no controle da situação e não está, né? Na verdade, a droga controla ele. Ele não controla o uso. Né? Então, a pessoa que está na droga, ele pensa que está controlando a droga, né? E é o contrário, ele está sendo está sendo controlado. Exatamente. Que bom, Matheus, que né, a gente conseguiu com essa live te despertar isso. O Matheus está dizendo que ele caiu de paraquedas, né? Porque ele assistiu uma live durante o dia e, de repente, ele parece que hoje ele estava precisando, estava passando por uma situação difícil. E a gente fez essa live hoje, de repente, que eu conversei com a Jane. Eu estou trabalhando muito aqui, e aqui na Califórnia são 4 horas à frente, então às vezes eu tento falar com ela, já está muito tarde lá, já tento falar comigo, é muito cedo aqui, e finalmente a gente conseguiu rápido falar, poxa, vamos fazer sim, e por acaso eu conheci o trabalho dela, um trabalho excelente, e a gente, poxa, vai fazer muito mais lives aqui, se Deus quiser, e para ajudar as pessoas, né? Vamos sim. O Matheus está dizendo, sim, eles estavam facilitando, deve ser os pais, né? Eu pedindo dinheiro, dizendo que estavam me ajudando, e eu dizendo que precisava parar aos poucos. São os argumentos, né? O dependente químico, ele é muito manipulador. Uhum. É uma das características fortes, né, do dependente químico. Ele é manipulador, ele manipula as situações. Ele aprende na necessidade, né? Exatamente. Aquele aprendizado tipo raiz, o cara aprende na selva, porque se ele não aprende, ele não consegue. Ele tem que conseguir aquilo, né? Então ele é aquele aprendizado raiz, é uma coisa que o negócio é esse. Ele tem que dar os pulos dele, né, para conseguir a substância. Então, eu quero só fazer uma correção aqui. Eu falei que a manipulação é uma característica do dependente químico, mas não, ele é uma característica da doença. Ah, sim. Né? Porque quando ele não está sob efeito, quando ele está em recuperação, ele não é manipulador. Né? Ele manipula situações e pessoas para conseguir a substância. É o que ele falou aí, ó. Eu dizia que precisava parar aos poucos, mas era ilusão. Ao mesmo tempo, eu sinto que tinha que acontecer. Então, tipo, claro, eu não gosto de comparar minha situação, porque, pô, tô falando de biscoito e as pessoas estão falando de drogas, né? Mas, eu me sinto até mal em falar isso, né? Mas, cara, estudos dizem que o vício ao açúcar é um dos mais difíceis de você quebrar do que qualquer outro vício. Existem pesquisas que dizem que o açúcar, ele vicia mais do que muitos outros tipos de droga. Mas o meu ponto, não me julgue pelo um biscoito, né, que isso é ridículo, mas eu pensava a mesma coisa. Por exemplo, enquanto eu não deixei de comer tudo, eu não consegui parar de comer açúcar. Cara, é inacreditável. Eu comia muito, ou eu não como nada. Eu não consigo comer um pouquinho de açúcar. Ou eu vou comer muito e vou me sentir miserável no próximo dia, ou eu não vou comer nada e me sentir super bem.
Essa é a minha escolha, eu não tenho outra escolha. É isso mesmo, é a compulsão, né, Fábio? Compulsão, e se trata de uma compulsão. Ó, mesmo eu cumprindo todas as obrigações, todos estando bem, sou alcoólatra em beber toda noite, Jane? Hélio, o que acontece? Existem os dependentes químicos funcionais, que são aqueles que têm uma dependência, têm um vício, porém as pessoas conseguem trabalhar, cumprir com todas as suas obrigações, pagar suas contas, né? Isso não prejudica ela externamente, né? A gente fala, se você bebe toda noite, se você não consegue ficar sem beber toda noite, você é um alcoólatra. Mesmo que você não seja um alcoólatra que fica caído nas ruas, que agride, né, que fique agressivo, mas você é um alcoólatra, você é dependente da bebida. É um alcoólatra light, né? Light. É aquela É um coisa. bebedor social, como eles dizem. É igual eu conheço muitas pessoas que falam, não, eu não tô bebendo, eu só bebo vinho. Ué, beber vinho não é beber? Quer dizer, a gente tenta criar uma palavra que venha ser mais suave para qualificar aquilo que nós somos. Eu sei que eu sou um alcoólatra, mas eu sou um alcoólatra social, não faz diferença. Entendeu? É o alcoolismo. Entendeu? Mas a gente tenta colocar de uma forma que me vai fazer sentir um pouquinho melhor. Entendeu? Vou me sentir melhor. Eu bebo, mas eu não bebo cerveja, eu bebo só vinho. Ué, poxa, é a mesma coisa. Eu bebo, mas eu não fico caído na rua. Exato. Eu não fico cambaleando pelas calçadas. Exato. Né? Eu não agrido a minha família, exato. Eu não quebro as coisas dentro de casa, então eu não sou um alcoólatra, porque a pessoa cria uma imagem, né, de um alcoólatra. É a mesma coisa quando você fala assim, fulano é nóia, mas por que ele é nóia? Porque, ele usa crack. Mas aí o cara não usa crack, ele usa maconha, ou então ele bebe, e aí são palavras, né, que as pessoas criam para definir. Ele quer se qualificar, porque está desqualificando o outro. Eu não posso ser igual ao outro. Essa pessoa que você falou, não, ele é alcoólatra porque ele cai, ele começou como você, que não caía. Né? Todo mundo começa de uma maneira. Esse que é o problema, Wélio. O problema não é a pessoa tomar. O problema é a pessoa não conseguir parar de tomar. Esse é o problema. Então, e eu conheço, porque você sabe que no meu outro trabalho, que eu tenho 2 trabalhos, no meu outro trabalho eu trabalho num clube. E no clube eu trabalho no bar. O que as pessoas não entendem é o seguinte: o trabalho de um bartender não é embebedar as pessoas. É o contrário. Muitos brasileiros não sabem disso. Porque o Brasil, na questão de bebidas, etc., eles não entendem isso. O trabalho do bartender é estar seguro que a pessoa não fique bêbada. O nosso trabalho é para que a pessoa não beba muito. Não é para encher o cara de bebida. O nosso trabalho não é para fazer o cara sair torto do bar. Não! O trabalho de um bartender nos Estados Unidos é cuidar para que a pessoa não tome muito. Porque se uma pessoa dos Estados Unidos bebe muito, sai para dirigir, tem um acidente de carro, o bartender é responsabilizado por isso. Porque você o fez bêbado. Você não pode fazer isso. Então você, como num bar, você tem que ver as pessoas que já tomaram e você fala, você não pode tomar mais. E você deixa de servir certas pessoas, porque você controla o lugar para que ninguém fique bêbado. Esse é o trabalho do bartender, não é deixar as pessoas bêbadas, é fazer com que a pessoa não fique bêbada e tenha 1 ou 2 bebidas. Esse é o trabalho. Mas muitas pessoas pensam que o trabalho do bartender é fazer com que o cara saia torto do bar. E não é assim. Entendeu? Então, por exemplo, eu trabalho, vejo, eu sei que pessoas são alcoólatras. Eu sei quando a pessoa tem problema. A pessoa começa a beber, você fala, você não pode servir mais. Ele quer brigar, quer discutir. Entendeu? Porque você sabe, ó, o cara já
não pode beber. Eu, como autoridade, não posso deixá-lo beber e ele quer brigar por causa disso. Você sabe que ele é alcoólatra. É. Uma das coisas mais difíceis no bar é você, que a gente chama aqui, cortar a pessoa. Cortar a pessoa seria, chega um momento da noite que você vê que a pessoa já bebeu muito, você fala, você não pode beber mais. Meu amigo, essa é dificílimo lidar com essas pessoas. Dificílimo. De você pegar uma pessoa e falar, olha, você não pode beber mais. Entendeu? Aí é prejudicando. O negócio fica sério. É verdade. A Lúcia aqui tem. Ela disse que aprendeu muito nessa live de hoje. Obrigada, Lúcia. Que bom. O objetivo é esse, né, Fábio? Exatamente. Tá bom então, pessoal. Ó, muito obrigado, galera. Dá uma força, todos vocês aí no canal da Jane. A gente vai bolar mais lives com mais tempo para deixar vocês sabendo que quando vai ser, que dia vai ser, para a gente trabalhar legal, para crescer o canal dela, para a gente alcançar as pessoas que realmente precisam de ajuda e que precisam encontrar essa ajuda no canal dela, né? Que a gente ali possa ser uma esperança para essas pessoas, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Fala um pouquinho, mais uma vez, do seu canal para as pessoas aí, vir inscrever, o que você vai... O que eles vão encontrar lá no seu canal para ajudar essa galera, do seu programa aí? Olha, eles vão encontrar dicas, né? Dicas para as famílias, para os próprios adictos. Informação. São informações. São pequenas dicas, pequenas, assim, informações rápidas. E... a gente fala também um pouco do nosso trabalho com a Mundo Sem Drogas, né? O nosso trabalho de educação, os eventos que a gente faz, a gente mostra um pouquinho. Enfim, tem alguns depoimentos. É bem legal. E assim, e a gente aceita sugestões também, né? Se as pessoas quiserem que a gente fale de um tema, pode deixar lá nos comentários, a gente vai procurar falar sobre aquele tema. E eu tô contando com vocês aí para ajudar a gente a crescer e fazer esse canal aí chegar nos 100 mil inscritos. Que bom. Fábio, muito obrigada, viu, pela oportunidade. De nada, de nada. Vamos fazer mais lives, vamos tentar ajudar. Vamos fazer. Para a gente levar essa informação a mais pessoas, porque muitas pessoas não sabem. Porque eu não falo muito sobre esse assunto, então é uma coisa muito nova, mas vamos falar com as pessoas para a gente, na próxima live, trazer mais pessoas ainda que precisam ouvir essa coisa. Tá bom, galera? Deus abençoe todos vocês. Sim, Fábio, nós temos a página no Facebook também, na página tá lá Mundo Sem Drogas também, página no Facebook. Que também tem muita informação, muita dica, lá tem o grupo Mundo Sem Drogas também, tem a página e tem o grupo. Que tem muita informação mesmo, assim, a pessoa que quiser saber um pouco mais sobre a dependência química, sobre as drogas, sobre a codependência, entra no grupo Mundo Sem Drogas do Facebook, que lá tem muito conteúdo. Tá muito bacana o grupo. Fantástico. Tá bom, galera. Então, um abração. Deus abençoe vocês, que vocês tenham resultado aí. E se você precisar de ajuda, tomara que você busque essa ajuda, né? E que Deus venha dar resultado para você, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.